Prepare-se, porque hoje nós entramos em um dos capítulos mais emocionantes, simbólicos e proféticos de todo o livro de Gênesis. Gênesis 24 não é apenas a história de um casamento. É um retrato divino da forma como Deus conduz destinos, alinha encontros e cumpre promessas através de detalhes aparentemente simples. Aqui nós veremos como Abraão envia seu servo em uma missão que parecia impossível. Encontrar uma esposa para Isaque sem sequer saber o nome dela, a aparência, a cidade exata ou caminho. Mas o que acontece depois disso revela, de forma extraordinária, que quando Deus envolve sua mão em um encontro, absolutamente nada dá errado. Este capítulo é um mapa profético sobre como Deus guia relacionamentos, decisões importantes e conexões que mudam toda uma geração. Você vai ver como cada gesto, cada oração silenciosa, cada movimento de Rebeca e cada detalhe do servo de Abraão carrega códigos espirituais profundos que falam sobre propósito, direção divina e alianças que o céu aprova. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai entender por que um encontro entre Isaque e Rebeca é uma das histórias mais poderosas já registradas, e como ela aponta para a própria relação entre Cristo e a Igreja. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. Gênesis 24 começa nos levando a um momento decisivo na história da linhagem da promessa. Abraão está agora idoso, avançado em anos, mas uma coisa fica absolutamente clara no texto. Apesar da idade, a promessa de Deus sobre sua descendência continua viva, ativa e em plena manifestação. Ele sabe que Isaque, seu filho da promessa, não pode simplesmente casar com qualquer mulher ou formar qualquer tipo de aliança. Era necessário que o casamento dele estivesse alinhado com o propósito celestial, porque a promessa messiânica seguiria através dessa linha. Por isso, Abraão chama seu servo mais antigo, o homem de maior confiança que havia em sua casa. O texto deixa implícito que não era apenas um empregado, mas alguém que conhecia profundamente Abraão, sua caminhada, sua fé e sua história com Deus. Esse servo provavelmente acompanhou Abraão desde os primeiros dias em Canaã, viu o milagre do nascimento de Isaque e sabia que o que Abraão estava pedindo não era apenas uma tarefa comum, mas uma missão espiritual. Abraão ordena que ele coloque a mão por baixo da sua coxa, um gesto que simbolizava juramento solene, compromisso máximo, pacto entre duas partes. Isso significava que o servo estava prestes a assumir uma responsabilidade cuja consequência ultrapassava o natural e tocava o plano eterno de Deus. A ordem é clara: não tome esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Isso mostra que Abraão entendia a importância das alianças espirituais. As mulheres daquela terra tinham outros deuses, outra cultura, outra cosmovisão. Não era preconceito cultural, era discernimento espiritual. A promessa não poderia se misturar com aquilo que desviaria o coração de Isaque. Então Abraão diz: vai para minha parentela, para a terra de meus parentes, e de lá trarás uma esposa para meu filho. Aqui já temos um ensinamento poderosíssimo. O propósito de Deus sempre é guiado por princípios, e não por impulsos emocionais. Não é escolhido pelo que se vê, mas pelo que se discerne. Abraão sabia onde deveria estar o coração de Isaque e sabia que aquela escolha precisava estar alinhada com a fé verdadeira. O servo então faz uma pergunta lógica: e se a mulher não quiser vir, devo levar Isaque até lá? A resposta de Abraão é firme como pedra: não, meu filho não voltará para lá. Por que isso? Porque Deus tirou Abraão daquela terra para colocá-lo em Canaã. Fazer Isaque voltar para lá seria retroceder na promessa. É como quem diz: se Deus me tirou de um lugar, não faz sentido voltar. Essa instrução esconde uma revelação profunda. Fé não volta atrás. Fé não regressa ao território antigo. Fé não recua para buscar soluções fora do que Deus estabeleceu. E então Abraão dá ao servo uma certeza profética: o Senhor enviará o seu anjo diante de ti. Essa frase muda tudo. Abraão não está mandando o servo sozinho. Ele está dizendo: a missão é grande, mas alguém maior do que você irá à frente. E é assim que Deus trabalha. Ele abre caminhos antes mesmo de enviarmos o primeiro passo. Ele prepara corações antes mesmo de chegarmos. Ele organiza encontros que não dependem de coincidência, mas de direção divina.
Então o servo parte. Ele leva camelôs, presentes e tudo o que seria necessário para representar a casa de Abraão. O texto destaca os camelôs porque, naquela época, possuir camelôs era símbolo de grande riqueza e poder. Era a maneira de o servo mostrar: esta proposta de casamento não vem de qualquer família. Ela vem da família escolhida por Deus. Depois de uma longa viagem, ele chega à terra dos parentes de Abraão, perto de um poço de água, o lugar mais movimentado no fim da tarde, onde as mulheres normalmente saíam para buscar água. O servo está extremamente consciente da importância da sua missão, mas percebe que sozinho ele não pode escolher. Não é sobre preferências, beleza ou simpatia. É sobre discernimento espiritual. Então ele ora. E essa oração é uma das mais belas da Bíblia, mostrando como um coração simples e fiel pode acessar respostas extraordinárias do céu. Ele não ora para si, mas em nome da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Ele não diz me ajuda, mas diz: Senhor, mostra bondade para com o meu senhor Abraão. Ele entende que a história não é sobre ele, é sobre a promessa. E então ele estabelece um sinal. Quando eu pedir água, que a mulher não só me dê, mas também ofereça água para os camelôs. Esse detalhe é espetacular. Dar água a um viajante era comum, mas oferecer água a camelôs era um ato extremamente trabalhoso. Um camelo sedento podia beber mais de 100 litros de uma vez. Ou seja, uma mulher que fizesse isso demonstraria serviço, generosidade, disposição, humildade e um espírito voluntário, elementos fundamentais para a mulher que entraria na linhagem da promessa. A oração termina e o texto diz algo impressionante. E antes que ele acabasse de orar, eis que Rebeca vinha. Isso é extraordinário. A resposta veio antes da oração terminar. Isso mostra a velocidade da providência quando a pessoa ora alinhada com o propósito. Deus já tinha movido Rebeca no tempo exato, no minuto perfeito, na hora certa. Nada foi coincidência. Tudo foi alinhamento divino. Rebeca aparece descrita como muito bela, mas o texto vai além da aparência e destaca sua postura. Ela desce ao poço, enche o cântaro e sobe novamente. O servo corre ao seu encontro, porque quem está em discernimento não fica passivo, mas se move quando vê o sinal e pede água. Rebeca responde com gentileza, rapidez e generosidade: bebe, meu senhor. Depois disso, sem que ele peça, ela diz: também tirarei água para os teus camelôs até que todos estejam satisfeitos. Naquele momento, o servo percebe que está diante de algo maior que um simples favor. Ele está diante da exata resposta da sua oração. Mas ele não interrompe. Ele não revela nada. Ele apenas observa, porque sabedoria não se precipita. Ele observa para ver se ela realmente faria tudo aquilo que sua própria boca declarou, se suas atitudes confirmariam suas palavras. E Rebeca cumpre de forma impecável. Ela desce e sobe quantas vezes forem necessárias, carregando água, servindo, oferecendo, se dedicando. E esse detalhe revela o coração de uma mulher que vive para servir. E é exatamente isso que marca alguém chamado por Deus: serviço voluntário, amor sem interesse, disposição para dar o melhor sem exigir nada em troca. Quando termina, o servo finalmente entende: é ela. Então ele tira de seus tesouros um pendente de ouro e 2 pulseiras, símbolos de honra, e coloca nela. Depois pergunta: de quem você é filha? A hospedagem na casa de teu pai? E aí acontece o que a providência já tinha organizado. Ela é neta de Naor, irmão de Abraão. Ou seja, era exatamente a família certa, a linhagem certa, o lugar certo. Rebeca não apenas confirma sua identidade, como também diz: há lugar na nossa casa para ti tua comitiva. O servo então se prostra com o rosto em terra e louva ao Senhor. E aqui há uma das frases mais lindas do capítulo: bendito seja o Deus de Abraão, que não desamparou a sua misericórdia e a sua fidelidade. A resposta veio tão clara, tão direta, tão perfeita, que o servo reconhece que aquilo só poderia ser a mão do Deus vivo conduzindo cada detalhe. Rebeca corre para casa, conta a Labião, seu irmão, tudo o que aconteceu. Quando ele vê as joias e ouve a história, imediatamente corre ao encontro do servo. Ele o recebe com hospitalidade, prepara lugar para os camelôs,
traz água para lavar os pés. E o servo é convidado para comer. Mas ele diz: não comerei antes de dizer o que tenho a dizer. Isso mostra foco. Ele não se distrai com conforto, comida, elogios ou recepção calorosa. Ele sabe que está ali para cumprir uma missão. Ele tem um propósito. E enquanto o propósito não for concluído, ele não se entrega ao descanso. E assim começa o momento mais importante: contar tudo. Ele narra exatamente como Deus o guiou, como orou, como encontrou Rebeca e como tudo foi confirmado de forma tão perfeita que não restou dúvida. Quando o servo termina de contar sua história diante de Labão e Betuel, algo extraordinário acontece. Eles reconhecem que aquilo não era coincidência humana, mas direção divina. A resposta deles é direta e cheia de temor. Isto vem do Senhor. Nada podemos dizer contra. É impressionante como pessoas que nem sempre aparecem como grandes exemplos espirituais, como é o caso de Labão, conseguem discernir claramente quando Deus age de maneira tão evidente que não há espaço para dúvidas. Eles percebem que o encontro no poço, o sinal da água, o tempo perfeito e tudo que o servo relatou tinha a marca inconfundível da providência de Deus. E reconhecem: Rebeca está diante de ti. Leva-a para ser a esposa do filho do teu senhor. Labão e Betuel entendem que o que está acontecendo ali é maior que tradições familiares e maior que preferências pessoais. É o cumprimento de uma promessa que envolve gerações. Mas o servo ainda não finaliza a missão. Ele ouve a confirmação, mas sua postura permanece reverente. A Bíblia diz que ele se prostra novamente e adora ao Senhor. Isso nos ensina algo poderoso. O verdadeiro servo não celebra primeiro com pessoas, mas com Deus. O coração dele se inclina primeiro diante do Senhor, não diante das circunstâncias. Depois dessa adoração, ele começa a entregar presentes, não como suborno, mas como símbolo de honra, aliança e reconhecimento. O servo dá a Rebeca joias e também oferece presentes à sua mãe e ao seu irmão. É um gesto que sela a ligação entre as famílias, mostrando que aquela união é nobre, legítima e abençoada. Eles comem e descansam ali durante a noite, e no dia seguinte, quando ainda era cedo, o servo se prepara para retornar. Ele não perde tempo. Ele não quer atrasos. Ele quer completar sua missão e voltar ao lado de Abraão e Isaque com a resposta que Deus enviou. Mas a família de Rebeca faz um pedido: deixa a jovem ficar por pelo menos 10 dias conosco. Isso parece razoável para uma despedida, mas espiritualmente, há um princípio aqui. Nem sempre familiares ou pessoas próximas têm discernimento da urgência espiritual que está sobre uma missão. O servo sabe que a ordem era clara. Deus conduziu tudo tão rapidamente que atrasar seria desonrar o ritmo sobrenatural que ele havia estabelecido. Por isso, o servo diz: não me detenham, pois o Senhor fez prosperar o meu caminho. Essa frase revela a consciência espiritual dele. Quando Deus acelera algo, ninguém deve desacelerar. Quando Deus abre a porta, quem está cumprindo a missão precisa atravessar imediatamente. E aqui surge um detalhe extraordinário. Eles perguntam diretamente a Rebeca se ela está disposta a ir naquele mesmo instante. E Rebeca responde com uma das declarações mais ousadas e determinantes de toda a sua vida: eu irei. Ela não diz vou pensar, vou refletir, talvez, quem sabe mais tarde. Ela diz: eu irei. É a resposta de alguém que sabe reconhecer quando Deus está movendo algo e decide agir sem medo. Essa resposta determina seu destino. Ela está deixando sua cidade, sua cultura, sua família, sua rotina e tudo o que conhecia para entrar numa história escrita por Deus. E é incrível notar como ela não hesita. E é por isso que Rebeca se torna um dos grandes pilares da narrativa bíblica. Ela tem fé e coragem para obedecer imediatamente ao chamado que Deus coloca diante dela. A família dela então a abençoa com palavras que se tornam proféticas: tu és nossa irmã. Que te tornes mãe de milhares, e que tua descendência conquiste as portas dos inimigos. Essa bênção ecoa a mesma promessa dada por Deus a Abraão: multiplicação e vitória. Mesmo sem perceber, eles confirmam com as próprias palavras o destino que Deus já havia traçado para ela. Rebeca parte com suas moças e monta nos camelôs. A viagem de volta começa.
E aqui acontece uma das cenas mais belas e cinematográficas de todo o livro de Gênesis. Enquanto o servo se aproxima da casa de Abraão trazendo Rebeca, Isaque está no campo. O texto diz que ele havia saído para meditar ao entardecer. Essa imagem é profundamente simbólica. Isaque é alguém que não vive de ansiedade nem de inquietação. Ele espera em Deus. Ele medita. Ele busca ao Senhor no íntimo do coração. E é enquanto ele está nesse lugar de quietude com Deus que sua futura esposa se aproxima. Quem está em Deus não precisa correr atrás. Deus traz o que é parte da promessa até você. Quando Isaque levanta os olhos, ele vê os camelôs chegando. E Rebeca, ao levantar os olhos e ver Isaque, pergunta ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo responde: é o meu senhor. Nesse momento, Rebeca pega o véu e se cobre. Um gesto de honra, pureza e preparação. Aquele não é um encontro casual. É um encontro destinado. É o cumprimento de uma promessa que atravessou gerações. E quando os dois se aproximam, o servo conta para Isaque tudo o que havia acontecido. Cada detalhe, cada movimento, cada oração respondida. Isaque ouve e entende. Aquilo não era apenas um casamento, era Deus movendo sua promessa. O texto então conclui com uma frase que revela a profundidade emocional desse encontro. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou por esposa, e ele a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Esse detalhe é imenso. Sara havia morrido recentemente, e Isaque ainda carregava o peso emocional da perda. A tenda de Sara representava sua memória, sua figura materna, seu passado. Quando ele leva Rebeca para dentro dessa tenda, isso simboliza que um novo ciclo se abriu, que a história continua, que a promessa avança. O amor de Rebeca não substitui Sara, mas traz cura. E a cura surge quando Deus cumpre algo novo. O texto afirma claramente: foi consolado. Ou seja, Rebeca não aparece apenas como esposa. Ela aparece como instrumento de restauração emocional e espiritual. Ela é parte da cura que Deus deu a Isaque. Rebeca entra na história da aliança como alguém que não apenas serviu no poço, mas que também serviria ao propósito de Deus dentro da promessa. Sua generosidade, sua disposição para o trabalho, sua prontidão para obedecer e sua coragem de partir são marcas de alguém que é escolhido. O capítulo revela que quando Deus quer unir duas pessoas para cumprir um destino maior, Ele organiza encontros, move circunstâncias, cria sinais, acelera caminhos, prepara corações e guia cada detalhe. E esse é o grande segredo de Gênesis 24. O encontro entre Isaque e Rebeca não foi fruto de sorte, mas de propósito. Não foi emoção, foi direção. Não foi acaso, foi promessa. E assim, a história da salvação é ampliada por meio de pessoas que decidem dizer sim ao chamado da fé. Exatamente como Rebeca fez quando respondeu: eu irei. O retorno do servo com Rebeca marca não apenas a conclusão de uma missão, mas o início de um novo capítulo espiritual na história da promessa. E para compreendermos plenamente a dimensão desse momento, precisamos observar o cenário emocional e profético que envolve Isaque. Ele havia passado pela maior crise da sua vida, a morte de sua mãe, Sara. A tenda dela se tornou um símbolo de ausência, dor e silêncio. Quando Isaque saía para meditar no campo ao entardecer, não era um simples momento de reflexão. Era o período em que ele buscava paz, consolo e direção após perder a mulher que o acompanhou desde o nascimento até a idade adulta. É exatamente nesse ambiente emocional, sensível que Rebeca entra. Ela chega não como substituição, mas como resposta. Deus não substitui perdas, Ele traz renovação. E a Bíblia faz questão de dizer que Isaque amou Rebeca, algo que não é tão explícito em muitos outros casamentos da época. O amor aqui não é a causa da aliança, mas o fruto dela. Primeiro veio a promessa, depois veio o encontro, e então veio o amor. Esse é um padrão divino. Deus estabelece propósito antes de gerar sentimento, destino antes de emoção. Mas há algo ainda mais profundo nesse momento. A entrada de Rebeca na tenda de Sara representa que o legado continua. A promessa não estava presa à vida de Sara, não terminou com sua morte. Ela atravessa gerações.
Rebeca passa a ocupar um lugar de honra, um lugar de continuidade. E isso mostra que Deus sempre levanta alguém para manter viva a sua aliança. Toda vez que Deus muda uma estação, Ele prepara pessoas novas, posiciona corações e reescreve capítulos sem anular o que passou. Sara marcou a promessa no nascimento de Isaac. Agora Rebeca dará continuidade através da geração que virá. A narrativa de Gênesis 24 também nos revela a importância da postura do servo. Ele não aparece como protagonista, mas sem ele, a história não se moveria. Ele é o intercessor, o mensageiro, o elo entre promessa e cumprimento. Ele ora antes, durante e depois. Ele não age sozinho, não confia na própria inteligência, não tenta manipular situações. Ele busca direção divina em cada passo. Sua oração é objetiva, seu discernimento é nítido, sua obediência é imediata. E justamente porque é servo, Deus o usa poderosamente para unir duas linhas proféticas. Um detalhe importante é que o servo não volta para Abraão com dúvidas, nem com justificativas humanas. Ele volta com testemunho. Cada palavra sua ao relatar o que aconteceu é um lembrete de que Deus guia decisões quando o coração está posicionado na dependência. Ele conta tudo para Isaac, não por formalidade, mas por aliança. Isso mostra que quando Deus cumpre algo, a glória deve ser totalmente dele, e a história precisa ser contada para construir fé nos que continuam caminhando. Rebeca, ao encontrar Isaac, percebe imediatamente que aquele encontro é mais do que humano, tanto que ela se cobre com o véu, não por timidez, mas por reverência. O véu na cultura antiga simbolizava consagração, pureza e preparação para um novo papel espiritual. Rebeca entendia que estava entrando em uma história maior que a dela. E aqui vemos algo extraordinário. Enquanto Isaac representa alguém que espera pela promessa, Rebeca representa alguém que responde ao chamado da promessa. Ele medita esperando. Ela age dizendo: eu irei. Esses dois movimentos, esperar e obedecer, quando se encontram, produzem cumprimento. A união entre Rebeca e Isaac não é construída por aparência, estratégias humanas ou pressões sociais. Ela é construída por propósito, serviço e direção divina. É uma história que revela que quando Deus prepara algo, Ele alinha os tempos, conecta caminhos e aproxima destinos que jamais se encontrariam naturalmente. O servo não escolheria Rebeca pela beleza, e sim pela disposição. Isaac não a escolheria por proximidade, mas por propósito. E Deus confirma tudo por sinais e confirmações claras. A partir desse ponto, a vida de Isaac muda profundamente. O texto diz que ele foi consolado da morte de sua mãe. Isso revela que o plano de Deus inclui cura emocional. Ele não trata apenas do futuro, mas também do passado. Ele não apenas nos leva para um novo ciclo. Ele fecha o ciclo antigo com paz. O consolo que Isaac recebe através de Rebeca mostra que quando Deus realiza algo, Ele cuida não só do destino, mas da alma. Há momentos em que a resposta de Deus não vem apenas como bênção, mas como cura. Cura de perdas, de dores, de memórias. Agora, olhando para o desfecho do capítulo, percebemos que Gênesis 24 é o maior capítulo de Gênesis em extensão. E isso não é por acaso. Deus dedica mais texto a esse evento do que ao dilúvio, à criação ou ao sacrifício de Isaac. Isso acontece porque o casamento entre Isaac e Rebeca não é apenas uma união familiar. É um pilar da promessa de Deus para a humanidade. É através deles que virá Esaú, Jacó, as 12 tribos e muito mais adiante, o próprio Messias. Por isso, Deus detalha cada passo. Ele quer que entendamos que os grandes movimentos espirituais começam com pequenas obediências diárias e com pessoas comuns que decidem acreditar. Esse capítulo ensina que fé não é algo abstrato, é prática, ativa e visível. Está na oração do servo, na decisão de Rebeca, na meditação de Isaac, na bênção de sua família, na viagem de retorno, na entrega do véu e no amor que nasce dessa união. Cada elemento fala de um Deus que guia histórias com precisão absoluta. E agora, ao encerrarmos este estudo, precisamos nos preparar para a continuidade da narrativa. Porque se Gênesis 24 é o capítulo do encontro, Gênesis 25 é o capítulo da transição. A morte de Abraão,
o nascimento dos filhos de Isaac, a história de Esaú e Jacó começando a se desenhar. Tudo isso mostra que quando uma promessa alcança a maturidade, imediatamente outra geração começa a ser moldada. Gênesis 25 não é apenas o capítulo seguinte. É a revelação de que a promessa não termina com Rebeca e Isaac, mas se expande. Se este estudo falou com você, se Deus ministrou ao seu coração através da jornada de fé, serviço, direção divina e propósito revelada em Gênesis 24, então deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva aqui no canal Bíblia Revelada. Ative o sininho para não perder nenhum estudo, porque cada capítulo revela mistérios profundos que fortalecem a fé e ampliam o entendimento espiritual. E agora, se prepare, porque no próximo vídeo nós vamos entrar em Gênesis 25, onde veremos a transição da promessa entre gerações, a morte de Abraão, a bênção sobre Isaac e o início da história que vai marcar todo o restante das Escrituras, o conflito entre Esaú e Jacó. Um capítulo cheio de revelações, símbolos espirituais e segredos que muitos nunca perceberam. Vai ser profundo, vai ser forte, vai ser transformador. Nos vemos no próximo estudo.